Boa tarde a todos. Eu sou Otávio Augusto, sou engenheiro de aquicultura e estudante de mestrado no programa de pós-graduação em recursos pesqueiros e aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Primeiramente, a comissão organizadora do evento gostaria de agradecer a todos que se inscreveram e estão participando da Semana de Cassinicultura Brasileira. Nós também pedimos desculpas aos participantes que não puderam acessar o webinário nesta plataforma. E para ninguém seja prejudicado, informamos que esta palestra também está sendo transmitida simultaneamente no canal do PET Pesca no YouTube. Nós enviamos um link por e-mail. Esse evento é uma iniciativa do PET, da UFRPE, com apoio do Laboratório de Cassinicultura, do LACAR. Esse evento também é gratuito e tem como objetivo discutir os mais diversos assuntos da cassinicultura, que podem proporcionar uma melhoria na produtividade e comercialização de camarões cultivados no Brasil, em tempos de grande desafio, além, é claro, de promover a capacitação de diversos profissionais formados e informação espalhados pelo Brasil. Lembramos que os participantes presentes a todas as palestras receberão um certificado ao final. Então, durante a semana, teremos 5 palestras entre os dias 1º e 5 de junho, a partir das 17 horas. Ontem, né, 1º/6, foi a palestra da mestre Natália Calazans, que foi da larvicultura engorda, desafio para cassiniculturas em águas interiores. Ela está disponível no YouTube. Hoje, dia 2, a palestra do professor Dr. Rubens Feijó, ferramentas biotecnológicas aplicadas ao desenvolvimento da cassinicultura. Amanhã, dia 3, com o professor Dr. Luiz Renaté Arana, né, a palestra com o título Eficientes Técnicas de Manejo do Oxigênio Dissolvido e da Aeração na Cassinicultura. Na quinta, dia 4/6, o doutor professor Pedro Martins vai falar sobre vibrioses, a problemática do tradicional ao superintensivo. E na sexta-feira, dia 5, o engenheiro Charles Mendonça vai ministrar a palestra com o título Uma Visão de Mercado para o Camarão Cultivado no Brasil. Os participantes poderão escrever, fazer suas perguntas no chat, né, direcionando para a comissão organizadora, certo? E ao final da palestra, nós teremos um tempo para que o palestrante possa responder essas perguntas. Nós gostaríamos também de lembrar que ainda continua aberta as doações ao PET da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que serão destinadas para o combate da Covid-19. Além disso, o evento está proporcionando um momento de interação com o concurso de fotos relacionadas à aquicultura, que tem um novo prazo final de inscrições, que é até o dia 6/6. Nós gostaríamos de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Departamento de Pesca e Aquicultura, ao PET Pesca, ao Laboratório de Cassinicultura, o LACAR, o Laboratório de Maricultura Sustentável, o LAMARSO, a Larvicultura Biomar, o Instituto Federal do Ceará, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal Rural do Semiárido, o PSF Camarões e a Camarões do Brasil. Além, as empresas parceiras, né? Além disso, as empresas parceiras contribuíram para a nossa vaquinha solidária, que são elas Bahia Camarões, a IEPST, a Fazenda Seu Camarão, a Biotec Aquacultura, a MM Aquicultura, a Aquitec Consultorias e Projetos, a IF Aquiculture e o Mr. Tuba. Mais informações sobre o evento podem ser via WhatsApp ou o Instagram, né, no IG, @petpesca, UFRPE. Dessa forma, hoje eu gostaria de apresentar o professor Dr. Rubens Galdino Feijó. Ele possui graduação em Engenharia de Pesca e mestrado em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Aquicultura pela Universidade Federal do Rio Grande e pós-doutorado em Genética e Patologia de Organismos Aquáticos, também pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor do Instituto Federal, né, do Ceará, do campus Acaraú, e também coordena o Laboratório de Biotecnologia Aquícola da mesma instituição. O professor vai ministrar a palestra intitulada Ferramentas Biotecnológicas aplicadas ao desenvolvimento da cassinicultura. Professor, pode ficar à vontade. Eu vou só ver se eu consigo habilitar o áudio dele. Tá ok. Boa tarde a todos, né? Inicialmente agradecer aos organizadores, né, do evento, né? É um momento oportuno. Eu acredito que essa ferramenta virtual tende a se difundir cada vez mais, né? Embora a gente já tinha essa tecnologia, eu acredito que a partir desse momento a gente tenha
uma vivência maior. Tá? Então, o convite, né, foi para apresentar algumas ferramentas biotecnológicas que são aplicadas à cassinicultura. Tá? Na apresentação, como foi feito, né, eu coordeno atualmente um laboratório de biotecnologia aquícola do IFCE, e nesse laboratório a gente tem algumas iniciativas voltadas à aplicação dessas ferramentas, que é o objeto dessa minha apresentação de hoje. Tá? Então, eu sou lotado no campus Acaraú, e essas ferramentas, elas, no laboratório e ao longo da minha carreira acadêmica, elas foram sendo desenvolvidas e otimizadas para o laboratório em decorrência ao acometimento de enfermidades na aquicultura, tá? Então, não significa que essas ferramentas que eu vou apresentar, elas funcionam somente para aplicação na sanidade animal. Não, né? São ferramentas que elas podem se estender para diversas áreas da cassinicultura, né? E eu vou citar ao longo da apresentação, tá? Então, a necessidade do desenvolvimento dessas ferramentas se deu pela problemática que a gente tem no nosso setor, que é o acometimento de enfermidades, tá? Essas ferramentas, gente, elas advêm da medicina humana. Então, todas as ferramentas que a gente aplica na aquicultura, elas têm como princípio fundamental a medicina humana. Então, nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, muito recurso está sendo investido no desenvolvimento, né, de vacinas, ferramentas de detecção molecular, e muitas delas, elas vão ser aproveitadas também pelo nosso setor. Tá? Então, a problemática são as doenças, tá? Principalmente duas doenças com bastante impacto. A primeira doença, o vírus da mielonecrose infecciosa, que ela surgiu inicialmente no Brasil, tá? É uma doença genuinamente brasileira, surgiu em 2004, e depois o acometimento do vírus da síndrome da mancha branca, tá? Então, essas duas doenças, elas impulsionaram o setor acadêmico a tentar desenvolver ferramentas que consigam minimizar o impacto dessas doenças. Tá? E uma das preocupações fundamentais assim, da universidade foi o desenvolvimento de ferramentas que sejam perenes. Né? São ferramentas que elas não sirvam somente para aplicação em uma enfermidade ou outra enfermidade. Até porque a enfermidade na aquicultura, o acometimento dessas enfermidades é cíclica. Né? Então, essas enfermidades, elas surgem, né? Elas tendem a ter um impacto reduzido e depois surge uma outra enfermidade. Então, a gente tem pesquisas voltadas e direcionadas, principalmente para o desenvolvimento de biotecnologias que sirvam, né, para várias enfermidades. Tá? Então, já pensando no acometimento em outras doenças, né? Aqui a gente vê uma sopa de letrinhas, tá? Então, todas essas doenças aí, elas estão na iminência de entrar no país. Até porque, recentemente, né, tem uma ampla discussão na questão de importar camarões ou não. Então, tem todo esse viés aí que envolve a introdução dessas doenças e a gente tem que estar preparado, tá? Então, a gente já tem muitos manuais de biossegurança e de manejo, mas a gente tem que estar preparado para qualquer uma delas, né? E isso, né, tem muito a ver com as ferramentas que eu vou apresentar no dia de hoje, tá? Então, assim, o que é biotecnologia, pessoal? Então, biotecnologias são tecnologias com finalidade produtiva, desenvolvidas a partir de estudos de diferentes áreas do conhecimento em ciências básicas e aplicadas. Então, é uma área multidisciplinar, tá? E aí eu vou, ao longo da apresentação, eu vou citando alguns exemplos da aplicação dessas biotecnologias, não somente para enfermidades, mas também para outras áreas do conhecimento, né? Como nutrição, reprodução, etc. Tá? Então, com base nesse conceito, a gente vem desenvolvendo, tá? Em parceria com outras universidades, né? Aqui eu cito a UFC, da onde eu terminei meu doutorado, fiz o pós-doutorado, a UFURG, né, e a UFSC também, né, a gente vem desenvolvendo essas linhas de pesquisas que são voltadas à melhoria do setor. Tá? Uma primeira biotecnologia ou tecnologia que vem sendo desenvolvida e aplicada é a detecção e quantificação de carga viral por PCR em tempo real. Então, hoje no Brasil, vários laboratórios, eles vêm fazendo
esse tipo de quantificação e análise. E essa ferramenta, hoje, é uma ferramenta que tem muita aplicabilidade ao setor. Então, hoje, alguns produtores, com base nesses resultados, eles têm condições de tomada de decisões, né? E aí eu vou falar um pouco de que tomada de decisão é essa, né? E como que a gente deve tomar essa decisão. Aqui é um exemplo bem clássico, ó, da questão do desenvolvimento de novas tecnologias frente à crise, né? Então, recentemente, está sendo desenvolvida, por exemplo, para o COVID, tecnologias de detecção utilizando sequenciamento de nova geração. É uma coisa que a gente não utilizava para a detecção de doenças de organismos aquáticos, e hoje, né, há essa otimização de protocolos para o COVID que a gente pode perfeitamente aplicar, né, para doenças animais, tá? E, obviamente, com o acesso a essas plataformas de sequenciamento de nova geração. Outra tecnologia que a gente vem desenvolvendo é a genotipagem viral, certo? Então, vocês percebam que são temas que são muito atuais, né? Visto esse novo cenário de pandemia. Então, a gente sabe que no ambiente, né, a exemplo de gripes, a gente tem diversas cepas gripais, tá? E para vírus de animais aquáticos não é diferente, tá? Então, por exemplo, para o vírus da síndrome da mancha branca, a gente detectou pelo menos 7 cepas aqui no Nordeste. Então, a gente não somente tem que quantificar, a gente tem que saber qual a cepa que está prevalecendo naquele ambiente de cultivo ou naquela região, tá? Então, são tecnologias voltadas para tipar, para separar, para identificar cepa por cepa. Outra ferramenta biotecnológica que a gente vem utilizando, tá? E aqui já com uma aplicação prática, certo? Então, os conceitos fundamentais já estão todos validados, né? E aí o que falta mesmo é o desenvolvimento do produto, tá? Para a obtenção de profilaxia e terapia genética antiviral por RNA de interferência, tá? E eu vou falar um pouco, né, mais a fundo daqui a pouco, tá? E dentro dessa mesma temática, a gente também utiliza a aplicação dessa ferramenta, né, a ferramenta do RNA de interferência também para indução reprodutiva de camarões, tá? Então, essa ferramenta, já adiantando, ela tem por princípio básico o silenciamento de genes, tá? Esse silenciamento de gene pode ser o silenciamento de gene de um vírus, por exemplo, um gene que codifica para a proteína do capsídeo. Se a gente consegue silenciar esse gene, o vírus não consegue se replicar e a doença não se manifesta. E, por outro lado, essa ferramenta também pode ser utilizada para o silenciamento de genes endógenos. Né? Aqui, no caso, a gente utilizou para silenciar o gene que produz o hormônio inibidor das gônadas em camarões, né? Com o objeto de tentar não mais ablar camarões, ou seja, cortar o pedúnculo ocular para induzir as desovas, né? Sendo essa desova possivelmente induzidas pela aplicação, né, ou por uma injeção intramuscular, tá? Então, para a gente ser objetivo, né, e aí a gente vai falar um pouco, né, eu selecionei algumas ferramentas, ou as principais, claro que existem N outras ferramentas moleculares e que a gente pode utilizar na cassinicultura, mas eu estou apresentando essas para vocês, que são ferramentas que a gente tem um domínio, tá, e a gente vem aplicando nas pesquisas que a gente vem realizando recentemente. Então, a detecção e quantificação de carga viral por PCR em tempo real, eu acredito que muitos de vocês tenham ciência e já ouviram falar de PCR, né? Então, esse equipamento, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de alta sensibilidade e especificidade, tá? E ela não é utilizada não somente para a detecção de vírus ou bactérias ou de patógenos, tá? Então, ela tem a finalidade da detecção presença ou ausência, ou seja, uma detecção qualitativa. Muitos produtores vêm fazendo esse tipo de detecção, por exemplo, para a certificação de larvas. Tá? Então, para a certificação de larvas, a gente não quer saber o número de cópias virais, não, porque é binário. Tá? Ou tem ou não tem, certo? Se tem, você descarta, né? O ideal é não utilizar uma larva que já tenha uma carga viral, mesmo que essa carga viral seja mínima, tá? Então, nesse caso de certificação de pós-larva para povoamento, a gente pode utilizar essa ferramenta de forma qualitativa. Tem também a finalidade de quantificação de carga viral e bacteriana. Aí, no caso,
que é recomendado mais para os sistemas de engorda, tá? E aí envolve a questão de tomadas de decisão. Eu vou falar um pouco acerca disso, porque muitos produtores acham que só com base em um resultado molecular de carga viral, eles têm condições de tomar decisão. Não, né? Não é bem assim, tá? A gente tem que levar em consideração todos aqueles aspectos que envolvem a manifestação de uma doença, né? Aquela tríade: hospedeiro, ambiente, patógeno, né? Então, eu vou falar um pouco mais disso logo mais. Tá? Essa ferramenta também ela pode ser utilizada para análise de expressão genética, tá? Então, é uma ferramenta poderosíssima para a gente tentar validar um experimento ou validar um produto, né? A gente tem como verificar o potencial daquele produto ou daquele manejo a nível molecular. Tá? Não é necessário esperar que a gente tenha o desenvolvimento todo do animal para verificar se aquele produto tem um potencial no crescimento ou não. Então, a gente já pode detectar a nível molecular. E a outra aplicabilidade é a genotipagem de SNPs associados à resistência, tá? O que a gente também vem fazendo utilizando esse equipamento. Então, a gente hoje tem dois métodos de detecção, tá? A gente tem o método de detecção qualitativo, né, que é uma quantificação relativa, presença ou ausência, e aí a gente usa o sistema de detecção CyberGreen, e temos um sistema de detecção absoluta, tá? Que é a detecção da quantidade, né? Uma detecção quantitativa. Tá? Dentre esses dois métodos, o mais em conta é o CyberGreen, que é binário, né? Que é um indicado para a certificação de larvas. Para a gente quantificar, né, esses insumos e também a sonda, né, encarece um pouco mais esse tipo de análise. Mas hoje em dia, pessoal, não é tão caro, tão mais caro do que uma PCR convencional. Tá? Então, vale muito a pena a gente, né, realizar testes utilizando o PCR em tempo real. Tá? Então, para a gente quantificar o número de cópias virais, a gente constrói um construto. Então, no laboratório, a gente já tem esses controles positivos, tá? Não somente para o white spot, mas para todos os vírus que a gente tem conhecimento, tá? E justamente para permitir essa estimativa do número de cópias virais. Então, a gente constrói esse plasmídio, né, com um fragmento específico para o vírus, e todos os protocolos utilizando os primers e sondas que são recomendados pela Organização Mundial de Sanidade Animal, tá? Então, a OIE. Então, são primers que eles são validados e certificados, tá? Então, é recomendado que todos os laboratórios que realizem esses testes, eles utilizem esses primers sugeridos pela OIE. Aqui só um exemplo de um resultado, tá? Então, aqui a gente tem o número de cópias. Essa curva aqui é uma curva que é produzida a partir do plasmídio, ou seja, a gente sabe o número de cópias definida. E aqui, circulado, a gente tem amostras que a gente não sabia quantas cópias virais existiam naquela amostra. Então, a partir da utilização do software, a gente consegue inferir a quantidade obtida ou presente naquela amostra, e a gente consegue ter uma média, né, de número de cópias em um viveiro quando a gente promove uma coleta estatisticamente significativa. Tá? Não é somente para a gente saber uma média de cópias virais e a partir daí tomar uma decisão, a gente tem que ter certeza da representatividade daquela amostra. Então, segundo referências, a gente deve coletar no mínimo 150 animais em um viveiro para a gente ter uma confiança de 95%, considerando uma prevalência mínima de 2% da doença. Tá? Aqui só um exemplo de uma curva padrão, tá, que a gente utiliza para inferir o número de cópias virais. E, como eu falei anteriormente, né, não é somente o número de cópias que vai te dar a condição ou subsídio para tomadas de decisões. Tá? Então, ao longo do tempo, no laboratório, a gente vem, né, e nas pesquisas que a gente vem realizando, principalmente no Ceará, com feedback, obviamente, dos produtores, a gente vem percebendo que existe uma certa relação do número de cópias com o acometimento de mortalidades em sistema de cultivo. Lembrando que isso não é estático, né? Existe uma dinâmica muito grande, tá? Então, por exemplo, hoje
a gente percebe que até 100 cópias do white spot a gente considera como um nível muito baixo, porque na grande maioria dos casos não causava mortalidade. Isso não significa que amanhã 100 cópias seja possível de causar mortalidade, né? O vírus pode mudar, pode ter uma dominância maior de uma cepa mais virulenta e a gente pode ter uma mortalidade inesperada, né? Então, isso aqui é só para a gente ter um norte e, obviamente, isso tem que ser constantemente avaliado, né? A gente está falando aqui de sistemas biológicos, né? São sistemas que estão em sinergismo direto, não somente a questão da virulência ou patogenicidade do vírus, mas também da resistência do camarão, da condição ambiental. Então, tudo isso gera subsídios para que haja mortalidade ou não nos sistemas de cultivo. Da mesma forma, a gente vem avaliando que de 10 à segunda a 10 à quarta, né, a gente ainda considera como nível baixo. A partir de 10 à quarta, a gente acende a luz amarela, né, ou seja, né, essa quantidade já tem condições de causar mortalidade, e aqui é que entra a questão da tomada de decisão. Então, o produtor ele não vai tomar uma decisão só com base no resultado de PCR em tempo real, não. Né? O produtor tem que ter a plena convicção que o que está acontecendo. Né? Tá, ele tem esse dado, mas ele tem que ter certeza que o manejo nos sistemas de cultivo dele vem sendo realizado de forma adequada, ou seja, ele não tem estresse por condições anormais de qualidade de água, ele tem que ter certeza que a ração que ele está utilizando é uma ração adequada, ele tem que ter certeza que as larvas que ele comprou é uma larva adquirida de um laboratório idôneo, ou seja, uma larva de qualidade. Então, a partir da eliminação de todas essas variáveis, aí sim ele toma uma decisão, e que decisão é essa? Ah, deu 10 à sétima, tem um nível que já está na iminência de causar mortalidade. Eu tomo a decisão de despescar ou não o meu viveiro. Tá? Então, deixando bem claro que essa decisão é baseada não somente no resultado de PCR em tempo real, mas levar em consideração o ambiente e também o animal. Tá? E seguindo aqui, hoje a gente tem mais ou menos esse panorama, tá? Sendo acima de 10 a sétima, a gente já vem encontrando um alto índice de mortalidade. Tá? Recentemente a gente vem trabalhando na prospecção de fatores de riscos relacionado à mortalidade pelo white spot, e a gente, curiosamente, na região oeste do Ceará, em Acaraú, a gente não encontrou uma associação direta do número de cópias virais com a mortalidade, tá? O que significa que outros fatores podem estar envolvidos na mortalidade, né? A gente tem que considerar isso, até porque muitos produtores acham que só existe a mancha branca dentro do seu cultivo. Não, né? Existem outras doenças virais, existem bacterioses, enfim. Então, cada caso é um caso e a gente tem que analisar de forma bastante criteriosa. Aqui a gente tem, já falando um pouco da genotipagem viral, né? Isso aqui foi um trabalho que a gente fez comparando dois períodos distintos, 2012 e 2015, aqui utilizando viveiros de Aracati e Acaraú, e a gente verificou, por exemplo, que em 2012 a gente tinha no mínimo 7 genótipos, ou seja, 7 cepas de white spot no mesmo ambiente. Tá? E em 2015, 3 cepas. Alguém pode estar se perguntando aqui, em 2012 e 2012 já existia mancha branca aqui? Não somente em 2012, né? A mancha branca está no Nordeste desde 2005. Tá? Em 2005 existe uma notificação na OIE, tá? Da detecção da mancha branca numa comunidade próximo a Aracati, que chama de Canavieiros. Ou seja, a cepa do vírus já estava no ambiente. Tá? E aí, o que é que faz essa cepa manifestar ou não? Então, são gatilhos que podem ser de origem animal, tá? No camarão, ou a cepa mudou, se adaptou e agora está mais patogênica, enfim, né? São sinergismos que acontecem ao longo do tempo que tornam uma cepa mais patogênica ou não. Né? O fato é que em 2012 a gente tinha no mínimo 7 cepas, e em 2015 3 cepas. Alguns pesquisadores defendem que quanto mais cepas a gente tem no ambiente, isso aqui com base em doenças bacterianas, vibrioses, né, a gente tende a ter uma mortalidade menor, porque essas cepas, elas
competem, né, de alguma forma, ou por nutriente, né, no caso de bactérias, ou por tecido, enfim. Né? Então, há uma ampla discussão, né, em cerca da quantidade. Mas o que a gente sabe é que, dentre esse pool de cepas, provavelmente um é bem mais patogênico e ela que causa mesmo a doença. Tá? Aqui a gente sequenciou essas cepas, né? E aí a gente encontrou diversos tamanhos. Tá? Na literatura também descreve muito bem que quanto menor o vírus, no caso do white spot, maior a sua virulência e patogenicidade. Provavelmente porque com o genoma menor, ele se replica muito mais rápido. Tá? E uma das grandes vantagens competitivas do white spot é essa velocidade de replicação. Então, geralmente, né, a literatura vem apontando que quanto menor a cepa, ou seja, quanto menor o genoma viral, maior é a patogenicidade ou virulência desse vírus, certo? E aqui a gente, né, mostra um quadro, pessoal, que denota muito bem essa questão da gente estar sempre monitorando, tá? A gente é humanamente impossível a gente excluir a mancha branca do ambiente de cultivo, tá? Por essa imagem vocês podem perceber. Então o vírus ele está em todo canto. Tá? Ele tem no mínimo 80 hospedeiros e aí a gente minimiza muito com a utilização de geomembranas, né? Que a gente isola a água do solo, mas a exclusão, ela, se for humanamente impossível, ela pode ser economicamente inviável para os sistemas de cultivo. Então, a palavra é convivência. Então, a gente tem que aprender a conviver, e para conviver, a gente tem que monitorar. Tá? A gente tem que saber onde é que o vírus tem, onde é que está aumentando, para a gente tomar decisões ao longo dos ciclos de cultivo. A outra tecnologia, ou biotecnologia, que eu venho apresentar para vocês hoje, é a tecnologia do RNA interferente para profilaxia e terapia gênica antiviral em camarões litopneus Vanamei. Tá? Antes de começar, só contextualizar um pouco como foi que surgiu a ideia de otimizar essa tecnologia. Tá? Essa tecnologia ela já existia, obviamente, a gente não inventou a roda. Tá? Eu vou apresentar um pouco dela para vocês aqui. E a gente otimizou para os nossos sistemas atuais e para a nossa condição de laboratório. Tá? Então, essa ferramenta ela vem sendo desenvolvida desde 2010, tá? Quando eu iniciei meu doutorado lá na FURG, e aí vários grupos no Brasil vêm aplicando, né, e vêm melhorando a aplicação ou a viabilidade dessa tecnologia para a gente tornar essa ideia algo concreto, né, algo aplicável. Tá? Então, o princípio básico é a indução de um mecanismo imune natural do camarão. Então, o RNA de interferência é um mecanismo natural, não somente no camarão, tá? Mas tanto em vertebrados quanto também vertebrados. O que acontece é que em vertebrados, esse mecanismo natural ele está mais relacionado com o sistema antiviral. Tá? Já nos vertebrados, como por exemplo, né, humanos e peixes, esse sistema de RNA de interferência está envolvido no controle de expressão genética. É tanto que para humanos, essa tecnologia ela vem sendo amplamente aplicada para o tratamento de câncer, né, para controle de expressão de genes anômalos, né, com o intuito de tentar reduzir o impacto da doença. Tá? Então, trata o quê? Da indução de um mecanismo que é natural. Como é que esse mecanismo ele é induzido? Por moléculas de duplas fitas sintéticas e complementares a um determinado RNA ou DNA de um vírus, né, quando a gente quer silenciar um gene viral, ou do hospedeiro, quando a gente quer silenciar um gene de interesse comercial. Tá? E aí entra a questão do melhoramento genético. Lembrando que isso não é transgenia, né? A gente não está mexendo no genoma do animal, a gente está induzindo um mecanismo natural, tá? Então, esse mecanismo ele foi inicialmente descoberto no nematóide, no C. elegans, um organismo extremamente rudimentar, com aproximadamente 830 células. Né? Foi descoberto em 98, e essa descoberta, só para vocês terem uma noção da importância, né? ela serviu como parâmetro para obtenção de um prêmio Nobel. Tá? Isso em 1998. Então, depois de 98,
foi observada a presença desse mecanismo natural em uma gama bastante ampla de outros animais, incluindo aqui os nossos camarões, tá? Em 2005, e também os peixes, né? Para a gente falar especificamente da aquicultura. Mas em vertebrados, né? Inicialmente no camundongo, como eu falei anteriormente, né? Com aplicação prática para doenças em humanos, tá? Então, como é que funciona, pessoal? Como eu falei anteriormente, esse mecanismo para invertebrados, ele tem um viés antiviral. Né? Então, todos os vírus, seja ele de DNA ou de RNA, durante o processo de replicação, eles produzem RNA. Um vírus de DNA, ele produz RNA, tá? O processo de replicação viral. Então, naturalmente, o que é que acontece? Esse RNA, ele entra na célula, tá? Então, o vírus aqui, ele reconhece um canal de transmembrana ou uma membrana. Então, ele joga o material genético para dentro da célula, tá? Então, esse RNA, ele é reconhecido por um complexo enzimático, que aqui a gente chama de RISC. Isso tudo é natural, pessoal. Então, isso aqui acontece naturalmente, tá? Então, na célula, essas duplas fitas, elas são reconhecidas como um sistema de alerta da célula, né? Opa, a gente está sendo invadido, tá? Então, esse complexo, ele gera uma ação de uma gama bastante ampla de enzimas que vão clivar ou cortar esse material genético, inibindo o quê? A partir da clivagem, a tradução em proteína, ou seja, aquele RNA ele não vai ser traduzido em uma proteína. Então, a gente tem inibição da síntese proteica, então a gente inibe a replicação ou a maturação de um vírus. O que acontece, gente, é que naturalmente, dependendo do vírus, o sistema natural de defesa não dá conta. Por quê? Porque a quantidade de dupla fita que entra não é suficiente para dar um gatilho suficiente para a gente ter uma resposta imunológica adequada. Então, o que é que a gente fez no laboratório, tá? A gente sintetizou duplas fitas virais sintéticas, né? Obviamente. Tá? Então, no laboratório, a gente sintetizou essas duplas fitas e injetou no músculo do animal. Então, quando a gente injetou no músculo, essas duplas fitas, elas são reconhecidas por um canal de transmembrana, que a gente chama de CID aqui, e esse canal de transmembrana coloca a dupla fita para dentro. Depois que essa dupla fita entra no citoplasma da célula, pronto, tudo agora acontece de forma normal, tá? Então, o que se fez no laboratório foi isso, né? Muitos de vocês vão se perguntar, e aí depois a gente vai discutir um pouco, tá, então eu vou pegar camarão por camarão e injetar, né? Será que isso é viável? Tá? Então, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, essa tecnologia, ela vem sendo utilizada para terapia e profilaxia antiviral, como eu falei, no caso de camarão, mas também com abordagens de genética reversa, tá? O que é genética reversa? Tá? É encontrar a função de um gene. Muitos de vocês devem se lembrar do projeto Genoma Humano, né? Então a gente conseguiu desvendar todo o código humano. Contudo, existia muita informação e muitos daqueles genes, né, principalmente a maioria daqueles genes, a gente não sabia para que servia. Tá? Então, essa técnica ela foi muito utilizada para desvendar a função desses genes. Como é que se fazia? Ah, eu tenho a informação genética, eu não sei para que serve. Ah, beleza, não sabe? Então vamos produzir duplas fitas homólogas a esses genes e vamos injetar com o intuito de bloquear esse gene. Então a gente bloqueava o gene e observava o fenótipo. Então, quando a gente observava o fenótipo, e aí o fenótipo, se tivesse relacionado à imunologia, a metabolismo de carboidrato, a metabolismo, oxidação de lipídio, a gente conseguia ter pistas suficientes para saber para que servia aquele gene, tá? Então, para camarões, a gente tem uma ampla gama de áreas de estudos, tá? Então, não é somente sanidade, como eu falei anteriormente. A gente vem aplicando essa tecnologia para sanidade, reprodução, crescimento, muda, osmorregulação, diferenciação sexual e metabolismo. O que está em vermelho aqui são as áreas que a gente vem estudando nos últimos anos, tá? Então, por exemplo, né, para a sanidade, as espécies que vêm sendo estudadas, Vanamei, Schmidt e Monodon, e o nosso laboratório, em parceria com outros laboratórios, né, nessas pesquisas recentes, a gente vem
desenvolvendo essa ferramenta para a inibição do white spot e para o IMNV, que são as principais enfermidades virais que acometem o nosso país. Tá? Para a reprodução, a gente vem também trabalhando, né, obviamente, com o Vanamei, com o viés de tentar silenciar o hormônio inibidor das gônadas. Então, a gente não quer que seja mais produzido esse hormônio, com o intuito de quê? Com o intuito de se obter desovas em laboratórios de maturação, sem a necessidade da ablação penducular, sem a necessidade de cortar o olho de uma fêmea para a gente induzir essa desova, tá? Então, eu vou falar um pouco disso um pouco na frente, certo? Então, como vocês podem perceber, essa tecnologia ela tem uma ampla aplicabilidade, tá? E aí e o mais legal de tudo é porque não é transgenia, tá, gente? Se fosse transgenia, a gente teria, né, um problema para autorização da utilização dessa ferramenta. Né? É uma ferramenta que pode ser considerada como uma ferramenta de melhoria genética, certo? Então, em 2015, tá, a gente publicou esse trabalho, né, que foi um dos primeiros trabalhos que a gente publicou aqui no país com esse viés, tá, onde aqui a gente conseguiu, de fato, comprovar que essa ferramenta ela é totalmente eficaz para a inibição do vírus da mielonecrose infecciosa. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns resultados, e aí vocês percebam, né, o que eu falei lá no início dessa apresentação. O grande pulo, né, o grande incentivo da aplicação dessa tecnologia é que, para eu aplicar, eu só necessito de um conhecimento do genoma desse vírus. Tá? Então, a gente sabe que, atualmente, com essas novas ferramentas, né, sequenciamento de nova geração, a gente consegue obter um genoma de um vírus, né, em poucas horas. Tá? Então, no caso do IMNV, a gente já tinha conhecimento do genoma, já estava nos bancos mundiais, e a gente, em laboratório, sintetizou duplas fitas. Então, com o intuito de contemplar o maior número de regiões, né, a gente queria que desse certo mesmo, a gente escolheu 3 regiões do vírus. Tá? Uma região localizada na ORF1A, tá? Outra região na ORF1B. Percebam que na ORF1B é uma região que codifica para a proteína do capsídeo viral, então aqui era a nossa cereja do bolo, aqui a gente tinha apostado, né, um maior número de fichas nessa região, e outra região que codifica para uma RNA polimerase, tá? Então, sintetizamos as duplas fitas artificiais no laboratório, purificamos e quantificamos essas duplas fitas, então, tão importante quanto a região é também o grau de pureza dessas duplas fitas, né? Se a gente injetar dupla fita que não é pura, ela não vai funcionar, tá? E injetamos no músculo, tá? Então, foi injeção intramuscular. Hoje, a gente tem, né, e aí já pensando na questão de viabilização econômica, né, o que eu sempre falo, né, não adianta a gente desenvolver algo que seja inviável economicamente, porque é mesmo que nada, né? Então, se você desenvolve uma vacina para aquicultura que custa R$200 por camarão, né, é totalmente inviável, tá? Então, a gente gera tecnologia, a gente tenta viabilizar, tá? Então, depois eu vou falar um pouco da questão do método de entrega, né, com o intuito dessa viabilização. Então, para a produção, a gente tem 2 formas de produzir essas duplas fitas. A gente pode produzir utilizando kits comerciais, existem vários kits que são disponíveis, que são kits que são relativamente caros, tá? Mas a gente tem um modelo bacteriano, que é um modelo de produção em vivo, que utiliza os mesmos conceitos para a produção de insulina, né? Com a ressalva que, no caso da produção de insulina, você está produzindo uma proteína. Aqui a gente está um passo antes, a gente está produzindo o RNA. Tá? A gente não produz ainda a proteína. Tá? Então, aqui a gente pode utilizar esse modelo bacteriano e fazendo um comparativo aqui com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para a gente produzir 15 miligramas de duplas fitas de RNA sintética, a gente gasta R$21 mil. Tá? E aqui eu estou considerando a aplicação em laboratórios de maturação. Tá? Então, essa quantidade aqui a gente conseguiu imunizar ou injetar em 120 reprodutores, com uma dose efetiva testada de 3 miligramas por grama corporal, e o custo por reprodutor saiu
R$ 175. Lembrando que essa dose que a gente aplicou, gente, é uma dose extremamente alta. Hoje a gente tem trabalhos que utilizam doses, né, na magnitude de nanogramas. Então, isso aqui pode facilmente ser diluída para 17,5 ou R$ 17,5, tá? R$ 17,50 por produtor. Tá? Então, lembrando que a gente utilizou uma dose alta justamente para a gente testar a eficiência e aí depois, obviamente, testar essa questão da dose necessária para obter o silenciamento gênico pós-transcricional. Quando a gente vem para o modelo in vivo, a gente já percebe que esse custo já reduz bastante, né? Então, o modelo in vivo, para produzir a mesma quantidade, a gente meio que diminuiu pela metade ou 3 vezes esse custo inicial, né? Utilizando a mesma quantidade de reprodutor, a mesma dosagem e um valor de 62,60. Se a gente considerar que 0,3 nanogramas é suficiente para silenciar o gene, esse custo cai para R$ 6 aproximadamente, né? O que é totalmente viável para o sistema de maturação. Tá? Então, para validar esse silenciamento gênico ou essa inibição da replicação do vírus, a gente utilizou um modelo para 360 animais, tá? Individualizado, então cada caixinha dessa recebeu um camarão. Esses camarões, todos eles já estavam infectados naturalmente com IMNV, né? Então a gente, pela inexistência na época de animais SPF, tá? A empresa que produzia não mais produzia SPF, a gente teve que utilizar animais de cultivo. Então esses animais já estavam contaminados. Mesmo assim, gente, eu vou mostrar o gráfico para vocês, mesmo eles estando contaminados com cerca de 10 mil cópias do vírus, que a gente já considera que é nível baixo, mas já tendendo a ter problemas de mortalidade, a gente injetou uma dose letal de mais 1 milhão de cópias do IMNV. Então, esses animais foram realmente testados para ferramenta de terapia, tá? Então, a gente quis mesmo testar e saber se dava certo. Tá? Então, esses animais, eles foram 3 grupos, receberam as duplas fitas tratamento, né? Uma dupla fita para OF1A, a OF2 da RNA polimerase e para OF1B do capsídeo viral. A gente usou um grupo controle utilizando uma dupla fita que era do IGSF-4D, que é uma imunoglobulina de zebrafish, ou seja, nada a ver com o camarão, justamente para a gente saber se a dupla fita era específica, se tinha especificidade, e um grupo controle, onde a gente só injetou solução salina e o vírus, né, o extrato viral. Tá? Então, aqui a gente tem um resultado de sobrevivência, tá, que é o que o produtor quer saber. Tá? O produtor quer saber se sobreviveu, né? Então, aqui a gente percebe que de 2 tratamentos que a gente usou, após 30 dias de experimento, a gente obteve 90% de sobrevivência e no outro, 83% de sobrevivência. A dupla fita específica para RNA polimerase, ela não funcionou, tá? Então, todos os animais, eles morreram até o 20º dia de experimento. A imunoglobulina também não funcionou, mostrando que, de fato, a dupla fita que é desenvolvida, ela é específica para o silenciamento, e a solução salina também, ela não teve sucesso. Tá? A gente verificou a histologia desses animais, então, os animais que sobreviveram, ou que tiveram um grupo, né, que teve 90% de sobrevivência, a gente vê, né, que não teve nenhuma lesão a nível de tecido, né, os tecidos todos intactos. Os animais que tiveram 83% de sobrevivência, a gente identificou algumas infiltrações hemocíticas, o que não significa dizer que são infiltrações que podem ser relacionadas pelo IMNV. A gente sabe que várias outras doenças também causam infiltrações hemocíticas, né? Mas, de fato, a gente não encontrou grandes severidades da infecção. E os outros grupos, a gente encontrou toda a sintomatologia clássica do IMNV, né? Aí necrose de coagulação, necrose de liquefação, onde a gente já não tem mais nem tecido muscular, a gente já observa tecido conjuntivo, tá? A presença de esferoides no órgão linfóide, enfim, todos os sintomas que caracterizam bem a manifestação da doença, tá? Então, aqui a gente fez uma análise de PCR em tempo real, tá? Para quantificar a carga viral. Como eu falei anteriormente, no tempo zero, todos os animais estavam infectados, tá? com mais ou menos
10 mil cópias do vírus. Depois, ó, a gente injetou as duplas fitas, tá? E 2 dias da injeção da dupla fita, a gente injetou um inóculo viral com 1 milhão de cópias do vírus. Ou seja, se era para morrer mesmo, né? Então, os animais eles foram, de fato, testados. O que aconteceu é que os 2 grupos onde a gente obteve sobrevivências elevadas, 90% ou 83%, eles permaneceram nos níveis iniciais, ou seja, a gente não limpou os animais, tá? Contudo, algumas pesquisas para mancha branca, elas comprovam que a partir dessa tecnologia a gente consegue limpar o animal. Então, um animal que anteriormente ele estava contaminado, a gente pode zerar a carga viral. E aí entra a questão da aplicabilidade dessa ferramenta nos laboratórios de maturação. Então, é mais uma ferramenta que a gente consegue para obtenção de larvas, né? Larvas que sejam, de fato, negativas para as doenças. Então, a vantagem também é que a gente pode utilizar duplas fitas para vários vírus, né? Então, a gente pode ter um SPF não, né, num conceito clássico, específico. O SPF ele é livre de uma doença específica. A gente pode, né, desenvolver ou viabilizar economicamente para a gente ter um camarão que seja livre das principais doenças que afetam a nossa região. Tá? E para concluir aqui a parte de RNA de interferência, a gente também, como eu falei anteriormente, né, dada a ampla vastidão de áreas do conhecimento que a gente pode utilizar essa ferramenta, a gente tentou também a aplicação desse método para a indução reprodutiva de camarões litopneus vanamei. Tá? Então, por que a gente pensou nisso? Tá? Então, como vocês sabem, né, hoje em dia, em todo o laboratório de maturação, a gente abla o pendúculo ocular, ou seja, a gente corta o pendúculo ocular da fêmea, para quê? Para a gente induzir a reprodução. Por quê? Porque nesse pendúculo ocular, existe um órgão, né, uma glândula do seio, que produz um hormônio, GH, que inibe o processo de reprodução, ou o processo de vitelogênese. Então, quando a gente corta esse pendúculo ocular, a concentração desse hormônio na circulação do camarão cai pela metade, tá? E aí a fêmea tem um gatilho a mais para desovar. Lembrando que não é só o gatilho hormonal, né? Então, para esses laboratórios, tem o gatilho hormonal, nutricional e o ambiental. Mas o que acontece, gente, é que nessa glândula do seio não é produzida somente o GH, tá? É produzida uma ampla bastante vasta de outros hormônios, né? O hormônio inibidor da muda, o hormônio, são vários hormônios da classe dos CHH. E essa inibição de muitos hormônios, ela causa um desbalanço muito grande nessa fêmea, o que tem por consequência a utilização dessa fêmea apenas por 3 meses, né, tanto pela qualidade da larva, mas também pela sobrevivência desses animais. Então, essa ablação ela tem como vantagem, né, esse processo que é tradicional e clássico, tem como vantagem reduzir a circulação do GH e também acelerar a deposição de vitelo nos ovócitos, tá? E a desvantagem, foi o que eu citei, é causar alterações no metabolismo de carboidrato, na muda, osmorregulação, alteração de cor e aclimatação térmica. Por quê? Porque nesse pendúculo ocular é produzido também hormônios que estão envolvidos, né, nesses aspectos, tá? O que causa uma má utilização do recurso que foi produzido, né? Então, essa fêmea, que ela tem um custo para o laboratório de cerca de R$45, a gente só pode utilizar por cerca de 3 a 6 meses, tá? Isso aqui tem um reflexo econômico também para os sistemas de cultivo. Hoje, a ciência vem testando tecnologias alternativas, como a administração hormonal, né, um hormônio que é muito utilizado, a serotonina, só que a serotonina, ela inibe, ela evita o corte do pendúculo ocular, mas não é um hormônio que é específico, né? A serotonina, além da reprodução, ela também mexe com outros fatores, né? E isso tem preocupado muito, né, a utilização dessa serotonina. E aí vem a questão do silenciamento gênico por RNA de interferência.
dado que o RNA de interferência, ele é específico, ele só vai inibir aquele gene na qual a minha dupla fita é homóloga. Então, se eu produzo uma dupla fita sintética, que é homólogo ao gene, né, ao GH, e injeto no animal, o silenciamento tem que ser específico. Tá? Então, para esse trabalho, o que foi que a gente fez? A primeira grande dificuldade era obter a sequência. Então, na época, a gente procurava nos bancos de dados mundiais, né? A gente procurou no GenBank, mas também em outras plataformas, e não existia a sequência. Então, vamos prospectar a sequência. Tá? A gente tem a possibilidade de criar ou desenhar primes degenerados com base em outros organismos, outros camarões, né? Desenvolvemos esses primes e, por PCR, a gente conseguiu obter a sequência. Né? E quando a gente obteve a sequência e eu fui fazer uma outra revisão, os chineses também obtiveram a sequência no mesmo mês. Né? O que a gente ficou meio triste na época, mas não. Então, ele só vem a corroborar o que a gente descobriu. Então, a gente tem a sequência, quando a gente comparou com a sequência dos chineses, né, de fato era a mesma sequência e era a sequência que estava relacionada com o hormônio inibidor das gonas. Então, a partir daí, o que a gente fez foi o quê? Produzir essas duplas fitas em laboratório, tá? E injetar nos reprodutores. Tá? Então, a gente utilizou um desenho experimental. Esse trabalho ele foi desenvolvido na FURG, tá? na Estação Marinha de Aquicultura. Então, o nosso desenho experimental foi separado em 4 grupos. A gente utilizou um grupo onde a gente injetou as duplas fitas específicas para o GH, para o silenciamento do GH. Outro grupo, a gente utilizou duplas fitas para a imunoglobulina do zebrafish, ou seja, nada a ver com GH e nada a ver com camarão, para testar de fato se essas duplas fitas eram específicas. Um grupo controle, onde a gente injetou somente uma solução salina, e um grupo de camarões que a gente ablou. A gente seguiu com o método tradicional de reprodução, cortou o pendúculo ocular para verificar todo o processo reprodutivo. Tá? E foi que a gente descobriu, gente, ó, os animais que receberam as duplas fitas de GH, de fato, todos eles tiveram uma redução da produção de RNA mensageiro, ou seja, a gente conseguiu silenciar o gene, tá? E os animais que receberam solução salina estavam com o gene hiperregulado, da mesma forma que os animais que receberam a imunoglobulina do zebrafish e os animais que foram ablados, tá? Lembrando que ele é ablado, né, mas o RNA mensageiro ainda continua sendo produzido, tá? E a gente teve, de fato, sucesso no silenciamento. Então, foi o primeiro trabalho que conseguiu silenciar esse hormônio. Quando a gente foi verificar, né, quando a gente silencia o hormônio que inibe a reprodução, a gente tem que verificar a resposta. Né? Que resposta é essa? É na reprodução e é na vitelogênese, tá? A produção e o desenvolvimento dos ovócitos. Quando a gente foi verificar a expressão da vitelogenina, foi que a gente verificou que a solução salina, né, eles não se desenvolveram, era o esperado. Os que receberam duplas fitas específicas para a imunoglobulina do zebrafish também não se desenvolveram. Os animais que foram ablados, eles se desenvolveram, e foi por isso que, de fato, eles desovaram. E os animais que receberam a injeção para o silenciamento do GH, eles só tiveram um desenvolvimento na vitelogênese no 37º dia, tá? O que é que justifica esse retardo, tá? Primeiro é que quando a gente inibe o RNA mensageiro, a gente não inibe diretamente o hormônio, tá? Então, obviamente, ainda existia hormônio circulante no sistema do animal que pode ter relação com a inibição dessa desova. Mas o outro fato que a gente descobriu, que tem muito a ver com o que está sendo descrito na literatura, é que é muito provável que não exista somente um GH, tá? Que existam vários outros GHs. Isso foi a novidade do trabalho, né? Então, todo o material que a gente vem estudando, ele apontava somente para um GH, tá? E a gente verificou que provavelmente não existe só um GH. Quando a gente foi verificar também o desenvolvimento dos ovócitos, a gente verificou que esses ovócitos, eles só tiveram desenvolvimento quase no último dia, né? Aqui no 37º dia, que teve esse retardo. Ou seja,
faltava algo para os animais desovarem. Tá? Então, essa descoberta, ela fez com que esse trabalho fosse capa, né, da Marine Biotechnology, justamente por essa evidência, né, a evidência que não existe somente um hormônio inibidor das gônadas. E depois a gente parou um pouco para pensar e achou que, de fato, era muito óbvio que não existisse somente um. A gente percebe, gente, ó, que o camarão, ele é um tanque de guerra, né? Ele é um animal que ele tem uma carapaça, ele é totalmente protegido, tá? E, assim, na natureza, será que o gene que está relacionado à reprodução desse animal, ou seja, a perpetuação da espécie, ele vai estar somente localizado no pendúculo ocular, né, onde a gente verifica que o pendúculo ocular é a estrutura que provavelmente seja mais suscetível do camarão. Né? Um predador ele vem e ele abocanha aqui o pendúculo ocular, acabou o processo reprodutivo. Então, provavelmente existem outros genes, né, ou produzido no cérebro do camarão, outros órgãos, né, e talvez também até no pendúculo ocular, que estejam envolvidos no processo de reprodução. Então, o nosso próximo passo para o desenvolvimento dessa tecnologia é prospectar esses outros genes relacionados à inibição da gônada e promover um silenciamento múltiplo. Silenciar todos ao mesmo tempo e tentar obter a desova, evitando assim e resolvendo dois problemas. Né? O primeiro, a questão ética, de cortar o pendúculo ocular do camarão. Tá? Se isso aqui fosse num vertebrado, nunca que ia acontecer, porque a gente ainda tem um comitê de ética animal para vertebrados. Para invertebrados a gente não tem, né? Se tivesse, seria um problema para a cassinicultura. Tá? E o outro aspecto é a questão econômica. Tá? Porque se a gente consegue induzir a desova sem cortar um pendúculo ocular, a gente consegue manter esses reprodutores por muito mais tempo nos laboratórios de maturação. Tá? E aí, para encerrar, algumas considerações para a aplicação dessas tecnologias que eu apresentei hoje para vocês. Tá? Então, a utilização da tecnologia do RNA, tá? A injeção de duplas fitas, white spot e MNV, né? Há a possibilidade de desenvolver esse duplo silenciamento para inibição de replicação do white spot e MNV em laboratórios de reprodução. Isso já é uma realidade, né? Isso já pode ser utilizado, né? E principalmente quando eu falo que aqui não se trata de transgenia, né? E sim melhoramento genético. Outro aspecto é testar a possibilidade de transmissão vertical do efeito de silenciamento gênico, isso que a gente não testou ainda. Né? Se isso for comprovado, né, vai ser uma maravilha. Né? A gente tem alguns indícios, por exemplo, de alguns organismos, como o C. elegans. O C. elegans, que é aquele, claro que é um organismo muito mais rudimentar, mas no C. elegans, quando a gente injeta essas duplas fitas, o efeito de silenciamento ele pode ser verificado até a 4ª geração. Tá? Então, se a gente consegue verificar essa passagem, né, essa transmissão vertical, a gente injetando nos reprodutores, provavelmente essa imunização pode ser passada para a prova. Tá? Monitoramento da carga viral e genótipos por qPCR de ocorrência no Nordeste brasileiro. Isso aqui é extremamente importante. Tá? E aí, claro, que não somente a carga viral. Lembrando que o genótipo também é de extrema importância. O que a gente mais almeja no setor é desenvolver uma tecnologia que me diga quanto tem e de quem. Tá? Vocês percebam que quando a gente tem um resultado de carga viral, quando eu tenho, nesse viveiro aqui eu tenho 10⁴ cópias do white spot, eu tenho 10⁴ de todas as cepas que estão naquele ambiente. Então, se a gente consegue desenvolver uma ferramenta que me diga quanto tem e de quem tem, a gente sabe se naquela região há uma predominância de uma cepa que seja mais virulenta ou mais patogênica, por exemplo. Tá? Prospecção de outros genes inibidores das gônadas por sequenciamento de nova geração, né? Isso aqui é o que a gente está tentando fazer. Produção em vivo de moléculas de duplas fitas para genes candidatos a GH para promover a indução reprodutiva e desova por silenciamento gênico múltiplo. Né? Isso aqui a gente almeja para tentar desenvolver essa tecnologia e viabilizar para o setor. Tá? Viabilização de terapia RNAi através do desenvolvimento de métodos de entrega de moléculas de duplas fitas em MNV, duplas fitas white spot, aos camarões e sistema de cultivo. E aqui entra a questão da viabilidade prática. Né? Então,
Eu vou pegar camarão por camarão para injetar nas engordas. Então, hoje, existe um projeto, tá? E até já convido a todos a participar, né, do evento que a gente tá organizando, né, aqui no IFCE, com a colaboração de vários pesquisadores, onde o professor Luiz Fernando, que é o coordenador dessa proposta, ele vai trazer justamente esse tema, tá? O desenvolvimento de probióticos utilizados para o controle da replicação viral através de RNA interferente. Então, é inviável a gente injetar camarão por camarão, mas é viável a gente desenvolver um probiótico que produza essas duplas fitas. A gente pega esses probióticos, adiciona na ração e aí a gente tem uma viabilidade técnica da utilização dessa ferramenta biotecnológica. A única ressalva aqui, obviamente, é que, claro, essa pesquisa está bem avançada, né? Vocês vão ter a oportunidade nesse evento de conhecer os resultados que vão ser apresentados pelo coordenador da proposta, mas é importante citar que, nesse caso, a gente já está falando, gente, de organismos geneticamente modificados. Então, esses probióticos são probióticos que a gente conseguiu isolar da natureza, né? Então, a gente pegou bacilos da natureza, isolado do trato gastrointestinal de ciris, a gente sequenciou o genoma desses bacilos e a gente alterou o genoma, né, através de uma tecnologia que chama de CRISP, né, para esse genoma propiciar a produção dessas duplas fitas. Então, são organismos geneticamente modificados. Então, se essa proposta ela vai se transformar em algo comercial, a gente, né, tem que esperar para ver. Mas é o que a gente sempre fala, a gente tem que gerar tecnologia e aí depois a questão da viabilização econômica já é uma outra conversa e já são outros parâmetros a serem avaliados, tá? E aqui, só para adiantar, algo que já tem concreto dessa pesquisa, como eu falei, esses organismos que são probióticos já foram modificados, tá? Nesse caso, a modificação, ela vem junto com a modificação para a produção de uma proteína verde fluorescente. Os modelos bacterianos que a gente tem disponível no mercado são modelos que, para seleção, a gente utiliza genes de resistência a antibiótico, tá? Com o intuito de não inserir um gene de resistência de genes de resistência a antibiótico nos sistemas de cultivo, o método de seleção vai ser pela emissão de fluorescência, ou seja, pela detecção de uma proteína verde fluorescente, né, verde fluorescente. Então, essas bactérias foram modificadas para duplas fitas, né, elas já estão expressando as duplas fitas, a gente já conseguiu adicionar essas bactérias na ração, já foi detectada as bactérias na ração, essas bactérias já foram ministradas aos camarões, já foi detectada a colonização dessas bactérias no trato dos camarões, e o próximo passo que está sendo desenvolvido é a efetividade dessas moléculas para a inibição dos vírus, ou seja, é o experimento de desafio. Então, é o último passo que está sendo desenvolvido. Esse trabalho está sendo desenvolvido agora, né, no CDCAM, por um aluno de doutorado, tá? O desenvolvimento das bactérias já foi desenvolvido por um outro aluno, né? Ele foi para a Alemanha e lá ele conseguiu, né, se engajar num grupo que é bem conhecido de engenharia genética, e aí a gente está esperando esses resultados e eles vão ser apresentados pelo professor Luiz Fernando, tá? E aí eu agradeço, gente, a presença de todos, tá? Então, o intuito foi mesmo apresentar as principais ferramentas, tá, que vem sendo desenvolvido. Então, esse estudo, ele é um estudo que é realizado em parcerias, né, IFCE, UFC, FURG e UFSC, né? Depois do doutorado, a gente estabeleceu um grupo basicamente para estudar esse tema, tá, e o desenvolvimento dessas tecnologias, obviamente com o apoio, né, de instituições como a FINEP, FUNCAP, CAPES, CNPq, ABCC e ACCC. Né? E aqui eu deixo o meu contato, tá, caso alguém tenha interesse, né, e sintam-se todos convidados para conhecer, né, o Instituto Federal quando vierem aqui no Ceará. Tá ok? Agradeço. Professor Rubens, muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer pela excelente palestra, né, que você colocar à disposição para compartilhar essas informações que são super importantes para o setor da cassinicultura. Então, vamos iniciar a sessão de perguntas, né?
vamos ver aqui as perguntas dos participantes. Nós tentamos agrupar para não ficar muito longo. Então, o Cícero Silva de Assis, ele perguntou se quando ele vai fazer a análise do vírus, né, o WSSV, essa amostra pode ser negativa para PCR convencional e positiva para PCR em tempo real. Professor, o áudio dele, professor, seu áudio. Pronto. Pronto, agora está ativado. Então, ótima pergunta, gente. Ó, a grande diferença dessas duas ferramentas, né, todas são PCR, a PCR convencional e a PCR em tempo real, é a sensibilidade, tá? Então, o que é que acontece? A PCR tradicional, ela tem uma sensibilidade baixa. Então, a gente, de fato, pode encontrar um animal que dê negativo, tá? E ele deu negativo não porque não tem o vírus, mas porque a ferramenta que a gente utilizou teve uma sensibilidade baixa. Tá? Quando a gente utiliza uma ferramenta que tem uma sensibilidade maior, já pode dar um positivo. Né? Hoje, nesse cenário de pandemia, a gente a gente vê muito isso. Né? A gente pode ter uma pessoa que deu um negativo com esses testes rápidos. Tá? Esse teste rápido que é utilizado, ele tem uma sensibilidade baixa. Ele só vai dar positivo quando a pessoa está com elevada carga viral. Tá? Já a PCR em tempo real, não. Ela já é uma PCR mais sensível. E é tanto que todos os resultados, sendo PCR tradicional ou PCR em tempo real, o que vocês podem perceber é a informação de não detectado. Né? Você nunca coloca negativo. Por quê? Porque podem estar, né, no processo outras questões que favoreceram aquele resultado negativo. Entendi. Jonatas Viana, ele perguntou com que frequência se deve aplicar o RNA de interferência para o silenciamento eficiente do hormônio GIH. Pronto, a gente testou, todos os experimentos que a gente fez, foi um experimento que duraram cerca de 30 dias. Então, o que a gente tem de concreto é que até 30 dias a gente tem um efeito positivo do silenciamento. Contudo, muitos pesquisadores acham que é uma questão de dose e resposta, né? Que provavelmente, com o tempo, teria que fazer uma nova injeção. Por outro lado, outros pesquisadores já defendem que o próprio animal ele tem um mecanismo de amplificação dessas duplas fitas e aí esse efeito de silenciamento pode ser perpetuado por muito mais tempo. O Cícero de Assis, ele pergunta qual a sua opinião sobre os testes rápidos para WSSV. Foi o que acabei de mencionar. Né? A vantagem do teste rápido é, como o nome já está dizendo, né? É a velocidade de resposta. Tá? Agora, a grande desvantagem é a questão da ocorrência desses falsos negativos. Né? O que a gente sempre fala, o positivo, ele muitas das vezes é muito mais conclusivo do que o negativo. Tá? Quando a gente utiliza uma ferramenta que é muito sensível e o resultado dá negativo, pode ser um falso negativo? Pode, mas a probabilidade é bem menor. Tá? Então, a recomendação é somente usar teste rápido quando a gente já tem uma elevada carga viral. Mas, assim, para os sistemas de cultivo, eu só recomendo o resultado ou análise quantitativa, né? Porque esses testes rápidos, eles são qualitativos, ele só vai me dizer se tem ou não tem. Entendi. Legal. O Péricles Jarbas, ele disse que o senhor falou que a mancha branca possui 7 cepas virais. Né? Então, quantas cepas virais possui o vírus do IMNV e o IHHMV? Pronto. Já existem alguns trabalhos que denotam que o IMNV tem no mínimo 3, tá? Tem uns trabalhos, inclusive, com diferentes tamanhos de genoma, e o IHHMV também tem outras cepas. A gente fala muito mais da mancha branca, tá? Porque a mancha branca, ela certamente é a mais invasiva e que causa maiores prejuízos, tá? Mas a gente tem também que se ater à questão do IMNV, né? O IMNV também ele vem causando sérios prejuízos
e a gente, obviamente, tem mais de uma cepa. Tá? Essa questão da identificação de cepas é diferente, né? Quando a gente vai fazer uma reflexão, é diferente para doenças em invertebrados, tá? Quando a gente fala de vírus invertebrados, a gente identifica várias cepas porque tem que se desenvolver várias vacinas para diversas cepas. No caso da carcinicultura, essa preocupação é para a gente entender quais cepas são mais patogênicas do que outras, para a gente tentar fazer um trabalho epidemiológico, né, e um trabalho de controle da evolução dessa doença em algumas regiões. O Diogo Coelho, ele disse, se você conseguir silenciar o WSSV na reprodução, ao inserir o animal no viveiro, ele poderia ficar mais frágil, visto que outros hospedeiros podem transmitir o WSSV para o camarão. Esse efeito de silenciamento, né, com as duplas fitas, ela não altera a imunidade do animal. Tá? Então, a gente fala muito da questão do melhoramento genético. Né? Então, por exemplo, quando a gente melhora um animal para a imunologia, né, muitas das vezes esse animal ele cresce menos. Né? Quando a gente melhora para o crescimento, geralmente o animal é mais fraco. Nesse caso, quando a gente utiliza essas duplas fitas aí, a gente está utilizando um meio de imunizar. Se essas pós-lavas silenciadas, né, imunizadas, elas forem adicionadas no ambiente, eles podem se contaminar, mas Travou aí. E se eles estiverem silenciados, né, provavelmente existe uma diminuição da patogenicidade. Travou um pouco. O senhor pode repetir, porque ficou em silêncio aqui. Você estava me escutando bem agora? Sim, agora estou. Pronto, o que eu estava falando é que quando a gente injeta essas duplas fitas, tá, no ambiente, essas duplas fitas tendem a estar ativas. Então, se essa larva ou pós-larva, né, for adicionada no viveiro e tiver o white spot naquele viveiro ali, certamente aquelas larvas elas vão ser mais resistentes. Né? Então, por quê? Porque essas duplas fitas vão continuar o processo de silenciamento. O Cícero de Assis, ele perguntou qual a carga viral que é necessário para o teste apresentar positivo, né, um resultado positivo. Essa utilização de PCR em tempo real, ela consegue detectar até 2 cópias do vírus. Tá? Então, é uma ferramenta que é muito sensível. Contudo, eu friso muito bem que não é somente a ferramenta que tem que levar em consideração. As técnicas de amostragens, elas são fundamentais. Tá? Então, se você não tem uma adequada amostragem, né, tanto na questão estatística, como na questão da preservação da amostra, o teu resultado vai ser prejudicado. Tá? Por quê? Porque o material genético do vírus ele vai ser degradado, e aí, quando for fazer a reação de PCR, não vai haver a detecção, mas a detecção não tem porque não é que não tem um vírus, é porque tinha um vírus e o vírus foi degradado. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração esse aspecto de amostragem. O Ebenezer dos Santos, o que pode levar à redução dos custos desses testes? Assim, no caso da aplicação e da produção de duplas fitas, né, eu entendo assim. Quando a gente produz em grande quantidade, né, a gente tende a ter uma redução até mesmo pelos custos dos insumos. Tá? Mas aí, pelo que a gente já testou com a produção, pelo modelo em vivo, a gente conseguiu reduzir bastante esses testes. O que agora falta é a gente testar a dosagem mínima que é efetiva. Então, quanto menos a gente utilizar de molécula, obviamente, menor vai ser o custo final. Certo. Eu queria fazer uma pergunta. Se fatores ambientais, como variáveis de qualidade de água, elas podem afetar a virulência de uma cepa viral? Ou somente fatores como fatores nutricionais, o estresse, fatores imunológicos? Com certeza. Por quê? Porque o fator ambiental, tudo está direcionado ao estresse. Tá? Quando a gente fala em fator ambiental, é um caminho para o estresse. Quando a gente tem uma alteração no ambiente, vai haver estresse no animal.
E aí o estresse, pessoal, a gente tem que entender como uma conta energética. É assim que funciona, né? Muita gente fala de estresse e não entende o porquê. Tá? Quando o animal está estressado, por qualquer motivo que seja, né? Ou como você falou, ou por um fator ambiental, ou por um fator químico, né? Ou por qualquer estresse que seja, ele vai ter que gastar energia para tentar alcançar a sua homeostase, que é o seu equilíbrio. Tá? Então, essa energia vem de onde? Né? A conta tem que fechar. Então, quando ele vai gastar energia para algo que não é esperado, muitas das vezes vai faltar energia para quê? Para o sistema imunológico. E aí, quando falta energia para o sistema imunológico, o animal vai imunodeprimir e aí os patógenos tendem a se manifestar. Então, a questão é energética. Por isso que é importante, né, não somente cuidar do manejo, mas também utilizar rações adequadas, né, e utilizar animais que sejam, né, animais de laboratórios idôneos. Certo. Bom, não temos mais perguntas. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer ao senhor pela palestra. Também tem várias pessoas parabenizando aqui nas perguntas, no YouTube também. E também agradecer aos participantes, né? Só para lembrar que nós temos um QR Code no YouTube para vocês fazerem a doação, né? Para a nossa vaquinha solidária. E também tem o concurso de fotos, né? Para enviar ou pelo Instagram da festa ou pelo WhatsApp. Legal. Agradeço ao convite mais uma vez e desejo sucesso, né, para o evento e para todos vocês. Okay? Muito obrigado. Gostaria de lembrar amanhã, né? Nós contamos com a presença de todos novamente às 17 horas com a palestra de eficientes técnicas de manejo do oxigênio dissolvido e aeração na carcinicultura, com o professor doutor Inaterra Aran. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos e até amanhã.